Fala meu povo, tudo beleza com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre umas novidades que têm chegado no mercado brasileiro, que são os quadros da Absolute e o quadro da First também, que vieram para agregar este mercado de quadros avulsos, né? Quadros vendidos avulsos para nós brasileiros. Então, bora lá, pega teu cafezinho e vamos bater um papo sobre isso. Então o vídeo de hoje é um formatinho um pouquinho diferente, né? Um formato meio de notícia, vamos dizer assim. Mas na verdade ele vai ser mais um bate-papo. Eu vou dar as minhas opiniões sobre o que eu achei destes lançamentos, sobre o que eu acho e o que eu acho que vale a pena nos dias de hoje para vocês adquirirem como opinião própria. Aqui vai ter um dos quadros que eu pretendo comprar. Vamos lá comigo, sem mais delongas, e vamos começar. Eu selecionei os dois lançamentos do ano, que seria o Absolute Wild Boost e o First Atmos também Boost, lançados este ano. Além deles, eu botei mais duas opções, que seria o Hava Cave, lançado em 2021, e o Groove Riff 70, também, se eu não me engano, lançado em 2021. Todos eles Boost, todos eles já com essa tecnologia também, e além disso, né, eles vieram com essa proposta de um ângulo de caixa de direção mais aberto. Mas vamos ver, porque não é só isso que importa, ok? Aqui eu separei comigo alguns pontos que eu acho importante a gente conversar sobre. Já de antemão já aviso que eu não sou nada muito técnico, eu não sou nada, nenhum especialista em engenharia do tipo, para poder conversar com vocês de forma mais pontual sobre cada questão, mas eu vou dar minha opinião própria sobre o que eu sei, né, o básico do que eu sei, e eu vou falar com vocês, vou conversar com vocês e tentar ver se vocês me concordam comigo sobre alguns assuntos aqui. Vamos lá então. Eu separei aqui em alguns tópicos, como eu havia dito. O primeiro deles é estética, apesar de que estética é algo pessoal, então isso depende muito de cada um, mas eu separei aqui conforme o que eu acho interessante, o que eu acho bonito, o que eu acho esteticamente agradável. Cabeamento também eu acho uma coisa interessante a gente conversar sobre, porque até pouco tempo atrás os quadros eles vinham com cabeamentos externos e alguns deles tinham cabeamento interno. E até mesmo, se vocês lembram, alguns quadros da Trek, até mesmo os de carbono, você tinha cabeamentos interno, mas o do freio traseiro era externo. A Sense também fazia algo desse tipo, é algo que eu não entendia muito bem. Diziam eles que é por questão de manutenção, acaba sendo mais prático, não sei o que, então não faz muito sentido na minha opinião. Mas enfim, né, eu não sou engenheiro, eu não sou mecânico, então eu não entendo disso. Além do cabeamento, eu separei aqui três medidas, né, da geometria, né, três partes da geometria mais específica que pode fazer bastante sentido, que junto elas fazem bastante sentido, na verdade, não que as outras não façam, obviamente, todas elas em conjunto que formam a bike, que fazem o quadro ser bom ou não, mas essas três aqui, de antemão, tipo assim, são coisas que você tem que olhar logo de cara para saber se vale a pena ou não, beleza? Além disso, peso e preço. Então, preço principalmente é uma coisa que vale muito a pena a gente saber, porque hoje em dia nada é muito barato, nada é muito palpável para nós meros mortais brasileiros que vivemos de salário mínimo. Então, preço é algo que importa bastante também e faz peso na balança para a gente escolher o que vale ou não. Bora lá. Então, começando com a parte de estética, na minha opinião, particularmente acho de todos eles os quadros os mais bonitos esteticamente, o Absolute Wild e o Groove Riff. Questão de grafismo mesmo, assim. Não que o Hava Cave não seja bonito, eu acho o Hava Cave um quadro muito bonito também, mas ele ficou ali um pontinho abaixo, sendo que eu botei o Absolute Wild e o Groove Riff 9 de 10 pontos. O Hava Cave eu coloquei 8 de 10. E o First, pra mim, na minha opinião, é o mais feinho. Ele tá 5 de 10. Eu, particularmente, gosto de uma pintura, de um grafismo mais clean, mais neutro, mais básico. Então, pra mim, o grafismo do Absolute Wild e do Groove Riff
se sobrepõem porque ele é uma cor única, não é várias cores, não tem 3, 4, 5 cores, até 2 cores eu acho legal, não acho feio. Mas quando começa a botar muita cor aí eu acho muito esquisito, muito espalhafatoso. Então assim, Absolute Wild e a Groove pra mim foram os mais bonitos, assim, esteticamente falando. Eu acho maravilhoso o quadro verde e o quadro roxo da Groove. Eu acho lindo, eu adoraria tê-los. São os mais bonitos, na minha opinião, entre todos eles, assim, a estética, o grafismo, o mais bonito. Até porque o nome ele não fica muito destacado. Ele fica ali meio nude, meio escondido, porque o nome tá em preto e a cor ela é um roxo, por exemplo, mais escuro, e o verde também é mais escuro, então o nome fica mais apagadinho, mas você sabe que é um groove. Então eu acho o grafismo maravilhoso. Da Absolute também eu achei ele bem simples, bem clean. O simples não quer dizer que ele seja ruim, o simples quer dizer que ele é bem isso, ele é clean, ele é básico, ele é absolute e deu. O quadro polido, né, o cromado, eu achei mais bonito ainda do que o vermelho tá bonito, mas o cromado eu achei muito lindo, já tinha até ideias de bikes para poder montar com ele, assim, com algumas pecinhas, com mais cores. Entre eles, assim, questão de estética tá muito pau a pau, não tenho o que dizer contra nenhum dos dois a parte estética. O Hava Cave, pra mim, o que peca é apenas a questão do nome. A escrita do nome ela é meio esquisita, assim, sabe? Ela é uma letra, parece que foi recortada, foi colocada ali de um jeito. Melhorou, antigamente era pior, antigamente o nome deles parecia que era umas letras cortadas num papel e só colaram por cima dos quadros. Deram uma melhorada boa, mas ele perdeu por pouquinho, mais por questão disso mesmo e nada mais a declarar. Eu acho um quadro maravilhoso, é uma ótima opção também nas partes estéticas. Já o First, pra mim, ele tá cheio de frufru no quesito de grafismo. É muita linha, muito corte, muito degradê, eles misturaram muitas coisas. Eu tenho o First, o meu First eu já acho ele meio pesado em relação a grafismo, então a First pra mim é a que mais se desencaixa do meu estilo de grafismo, no meu estilo de quadro, assim, na questão de cor, questão de grafismo, então isso pra mim, eles acabam pecando em excesso, certo? De certa forma o Hava Cave peca em escassez, vamos dizer assim, né, que tem de menos, e o First Atimus e a First, né, de forma geral, peca em excesso, então acho que tem muita coisa, muita informação no quadro. Desses aqui, questão estética pra mim, Absolute Wild, Groove Riff, depois vem o Hava Cave e o First lá embaixo. Então pra mim é mais ou menos nessa ordem, certo? Bom, questão de cabeamento interno, todos eles cabeamento interno até a chegada próxima ali do chainstay. Então passando o tubo do canote de selim, o cabo ele já passando por baixo, ele já começa a ficar exposto, ele já passa por fora dos tubos, ele não fica por dentro mais. Apenas no down tube que ele vai passar totalmente interno. Todos eles aqui, né, mais um ponto extra aqui, todos eles são de eixo passante, né, já vieram com a tecnologia de eixo passante, mas apenas 2 deles, um de certeza, mas apenas 2 deles aqui vêm com eixo incluso. Então, nesse caso, os que vêm com eixo são o Absolute Wild, esse é com certeza, e o First Atimus. Eu vi em algumas lojas vendendo também com eixo incluso, mas no site eles não falam nada sobre. São as duas opções aí que já vêm com eixo, então você não precisa gastar a mais para comprar um eixo para poder utilizar esses quadros. Já o Hava Cave e o Groove Riff não vem, esse aqui vocês têm que comprar o eixo separadamente. Então, querendo ou não, isso acaba sendo um ponto, porque eixo não é muito barato, você acaba gastando ali uns 150, 180, até 200 reais ou mais em um eixozinho ali para você poder colocar as suas rodas na bicicleta. Então, se você está saindo de um quadro de eixo blocagem e precisa de um quadro e vai comprar um quadro de eixo passante, saiba que essas opções possuem já o eixo incluso em seu preço, seria o Absolute Wild e o First Atimus. Já o Hava Cave e o Groove Riff não possuem. Vamos lá começar para as geometrias agora, então. Começando pelo ângulo de caixa de direção, que é algo que você entrava nos sites de loja, nos Instagrams da vida, perguntavam sobre as novidades e só ouvia a galera perguntando sobre o ângulo da caixa de direção. O ângulo mais aberto que nós temos aqui hoje é o da Absolute Wild, ele tem 68 graus de angulatura, então ele é o quadro com uma angulatura maior, né? A roda fica mais jogada para frente, então esse aqui é o quadro mais aberto, vamos dizer assim,
no ângulo de caixa de direção. Em segundo lugar, a gente tem o Groove Riff, que vem com um ângulo de 68 graus e meio, certo? Um ângulo muito bom também. Terceiro lugar, Hava Cave com 69 e em último lugar nesse quesito vem o First Atmos com 70 graus de ângulo de caixa de direção. Se eu não me engano, não mudou nada do último ano. Eu acho que, se eu não me engano, já era 70 graus. O que o ângulo de caixa de direção vai fazer de diferente para a pessoa? Um ângulo de caixa de direção mais aberto melhora bastante o seu trabalho na descida. Por quê? Esse ângulo mais aberto permite com que a roda, a roda de ataque, a roda dianteira, tenha um melhor contato e um contato mais rápido com os obstáculos. Fazendo isso, você acaba tendo um trabalho maior também da suspensão, você deixa a suspensão mais sensível. A suspensão ela trabalha nesse eixo assim, certo? Então ela recebe o impacto aqui embaixo na roda e ela sobe, ok. Só que a bike ela está em movimento, então esse movimento e o impacto vindo aqui faz com que a roda tenha uma leve torção. Essa torçãozinha para trás, em certa forma, em certo impacto, ela atrasa um pouco esse trabalho da suspensão, porque a suspensão ela tem que trabalhar linear, ela recebe um impacto para cá e depois ela sobe. É muito pouco essa diferença, mas acontece e acontece bastante, por isso que cada vez mais as suspensões e os garfos estão mais rígidos, para aguentar esse impacto horizontal e conseguir fazer com que ela trabalhe mais facilmente, certo? Com o ângulo mais projetado para frente, ela recebe esse impacto com menos ângulo horizontal. Não sei se está dando para entender. Então, no caso aqui, ela recebia esse impacto mais aqui, e aqui com ela mais aberta, ela recebe esse impacto mais em cima. Então, ela consegue ter um trabalhinho melhor, mais sensível. Então, querendo ou não, em tese, você também melhora a sensibilidade da sua suspensão. Então esse atrito que causa na suspensão é diminuído com um ângulo de caixa de direção mais aberto, facilitando bastante o trabalho de descidas, trabalho da suspensão, ter uma leitura melhor também. Então aqui em quesito ângulo de caixa de direção, Absolute Wild vem na frente com 68 graus, Groove Riff 70 com 68 graus e meio, Hava Cave com 69 e o First Atmos na última colocação com 70 graus. Mas como eu disse, ângulo de caixa de direção não é tudo, a gente tem que pensar em outros parâmetros, em outros números para saber se isso vai ser vantajoso ou não. E o próximo deles é o Chainstay. O Chainstay, para quem não sabe, é basicamente aquele tubo inferior, do qual eu estava falando anteriormente também, que liga o movimento central com o eixo da roda traseira. Essa distância desse eixo também é muito importante, assim como o ângulo da caixa de direção. Quanto mais aberta a tua caixa de direção for, menor tem que ser esse triângulo traseiro, menor tem que ser o Chainstay da sua bicicleta também. Entre eles, o menor de todos é o Hava Cave, com 440 milímetros de comprimento, enquanto o Absolute Wild e o Groove Riff, ambos com 445 milímetros, e a First Atmos, assim como em todos os outros quadros, em todas as outras bikes deles, não informam o tamanho do Chainstay. Essa diferença pode ser pequena, pode ser 5 milímetros entre o Hava Cave e o Absolute Wild e o Groove. É uma diferença relativamente pequena, mas nos números isso transfere muito mais e você consegue perceber muito melhor. A bike ela fica com um triângulo traseiro menor, ela fica mais responsiva, ela fica muito mais pronta para receber a pedalada, vamos dizer assim. Claro que, como eu disse, não é só esses números que importam. Por exemplo, você tem que ter um ângulo do teu tubo de canote também um pouco mais projetado para frente, mais próximo do vertical, porque assim você tira a tua bunda de cima da roda traseira, evitando que ela fique empinando. Então são alguns detalhes que podem favorecer também. São números ali que eu não acabei não colocando, mas conforme vocês forem vendo as geometrias, vocês vão tendo uma noção mais ou menos do que cada uma quer dizer. Além do Chainstay, nós temos aqui o entre-eixo, que basicamente, de certa forma, você liga a distância que o ângulo da caixa de direção faz, junto com esse tamanho do teu triângulo traseiro, do teu Chainstay. Então, basicamente, isso vai te dar o entre-eixos da bike, que é o que? A distância do eixo da roda de trás com o eixo da roda da frente. Entre eles, apenas duas marcas informam o tamanho do Chainstay, que é basicamente o Hava Cave com 1090 mm,2 e o Absolute Wild com 1121 mm,2. Groove Riff
70 não informa e a First Atmos, mais uma vez, também não informa em seu site essas informações. Se você entrar no site da First, eles pecam bastante nesse quesito de informação, de transparência pro consumidor, porque eles têm bem poucas informações de geometria dos quadros. O que o entre-eixos causa numa bicicleta? Ele torna ela mais ágil, mais lenta ou menos lenta. Um outro exemplo básico, caminhão. Quando um caminhão vai fazer uma curva, ele tem que abrir para poder entrar. Um carro não, o carro vai lá e virou, entrou. Por quê? Entre eixos curtos, entre eixos menores, você tem mais agilidade, você consegue manobrar melhor a bicicleta, além de conseguir manter um passo, nesse caso da bike, né, se falando, consegue manter um passo mais linear, mais contínuo, consegue imprimir uma velocidade melhor na bicicleta. Já um entre-eixos mais longo, você acaba não tendo essas vantagens. Então sempre procure uma bike com um entre-eixo menorzinho que vai te favorecer muito mais. A gente consegue ter mais ou menos uma noção do tamanho do entre-eixos das outras bikes visto pelos outros números, né? Principalmente pela Groove Riff, que informa tanto o ângulo de direção e o chainstay. O ângulo de direção da caixa do Groove Riff, né, vamos lembrar, ele era de 68,5, ou seja, meio grau mais abertinho do que o Hava Cave. E o chainstay era 5 milímetros maior do que o chainstay do Hava Cave. Então, se o Hava Cave tem 1090,2 milímetros, com certeza o Groove Riff vai ter um entre-eixos mais longo também. Dá para chutar que ele fica ali entre os 1090,2 do Hava Cave e os 1121,2 do Absolute Wild, porque ele tá nessa meia casa. Ele perde em ângulo de direção pro Absolute Wild, né, meio grau, e ganha em meio grau do Hava Cave, enquanto o chainstay tá igual ao do Absolute Wild. Então ele fica ali entre os dois. Então, em tese, né, Hava Cave tende a ter um menor entre-eixo. Como o First Atmos não informa, então a gente fica meio que nessa, mas ele possivelmente tenha um entre-eixos também bem bacana, porque com o ângulo de caixa de direção bem fechadinho de 70 graus, você acaba tendo essa aproximação da roda dianteira com relação ao eixo traseiro. Então acaba tendo uma vantagenzinha nesse aspecto também. Então pode ser que o ângulo seja bacana. Além disso, né, nós temos aqui peso e o preço. O peso, o ganhador entre todos eles, né, o primeiro colocado como o quadro mais leve deles. Então lembrando aqui só que o peso, ele equivale ao que o site coloca. Então ele pode colocar baseado no tamanho M, baseado no tamanho L, baseado no tamanho S. Eu não sei qual deles. As outras medidas eu coloquei baseado no tamanho S, que é o tamanho que eu utilizo, mas dá para levar em consideração com relação aos outros. Então, por exemplo, se o Hava Cave tem um menor entre-eixo entre eles no tamanho S, possivelmente ele vai ter ainda assim um menor entre-eixos no tamanho M e no tamanho L. Então, acredito eu que isso não mude. Mas vamos lá. Peso. O mais leve de todos aqui informado é o Absolute Wild, com 1.790 gramas, no caso 1,790 kg. Segundo lugar, vamos para o Groove Riff com 1,9 kg. Terceiro, First Atmos com 1,980 kg. E em último lugar, o perdedor, o mais pesado, o elefante branco aqui de todos, é o Hava Cave com 2,130 kg. Então é um quadrinho aí bem pesadinho, perdendo ali quase que 300 gramas ali para um Absolute Wild, perdendo ali seus 100 e poucos gramas para um First Atmos. Então ele tá bem pesadinho. Mas aqui com relação ao peso do quadro, você consegue trabalhar com os outros componentes de forma que você consiga deixá-lo um quadro mais leve. Então você consegue trabalhar ali com alguns componentes, alguns acessórios que vão fazer com que a bike fique mais leve, certo? Então você consegue deixar lá com um pezinho bem bacana e sem perder qualidade, mas é um ponto a se levar em consideração. Relação de preços, vamos lá para as facadas do dia a dia que o brasileiro leva toda santa hora. Os mais baratos, que, né, uma média de preço. Estamos ali com o Absolute Wild na faixa de R$ 1.150. Hava Cave, 1.200. Eu achei esses dias Hava Cave por R$ 900. 990, eu acho que era uma coisa assim. Mega barato. Groove Riff fica em terceiro com R$ 1.900 e o First Atmos com R$ 2.100. Sinceramente, eu não sei onde que a Groove e a First estão com a cabeça. Porque são quadros simples, são quadros, né, alumínio, que estão com preços altíssimos.
na minha opinião, são quadros que de antemão eu acabo meio que descartando por questão de preço, certo? Mas não só por isso que eu já vou explicar pra vocês. Então, querendo ou não, ali ficamos entre Absolute Wild e Hava Cave como os quadros mais em conta pra se comprar. Como eu disse, eu achei o Absolute Wild ali por 1150, mas achei alguns Hava Cave por 980, 990. Então, né, fica naquela brigazinha boa entre os dois. Qual que eu acho a melhor escolha para se comprar? Mesmo sendo mais pesado, eu ainda opto pelo Hava Cave por todo o resto. Ele é um quadro pesado, sim, ele é um quadro que vai ter um peso considerável, porém se você tem rodas leves, se você tem bons rolamentos na bicicleta, você acaba não sentindo tanto esse peso por questão do peso de rolagem, que eu já falei aqui no canal algumas vezes. Mas você consegue deixar ela uma bike leve mesmo tendo este peso de quadro aqui. Então eu ainda considero o Hava Cave a melhor opção para você ter devido a outros fatores, mesmo sendo mais pesado, custo-benefício dele está muito bom com relação ao preço. O conjunto da geometria dele é o mais interessante de todos, porque ele não tem uma caixa de direção tão aberta, justamente porque eles não conseguiram colocar um chainstay muito curto. Hoje você tem quadros da Soul com entre-eixos de 435, sendo que eles têm uma caixa de direção de 69 por ali. Então tu tem um entre-eixos bem curtinho, você tem uma traseira bem curta, e você tem um ângulo legal de caixa de direção. Eu não sou nenhum exímio trilheiro, então para mim eu não preciso de uma caixa de direção tão aberta que justifique eu pegar um quadro como o Absolute ou como o Groove Riff. Então eu vou ter mais benefícios tendo um Hava Cave justamente pelo entre-eixos mais curto, como eu ando mais em estradão. Então eu vou conseguir ter uma velocidade mais interessante com um chainstay de 440mm e um ângulo de caixa de direção de 69 graus. Você tem uma conta ali que casa melhor do que 68 graus de caixa de direção e 445 milímetros de chainstay. Então acaba sendo o mais interessante entre essas opções ali, o Hava Cave, justamente por esta questão. Então assim, Boost é uma tecnologia legal de se adquirir hoje pela questão de revenda. Muita gente procura Boost. A maioria dos quadros aqui, se não todos, menos o Hava Cave, mudaram apenas o ângulo de caixa de direção. Porque se não me engano, o Absolute Wild do ano passado, ele já tinha esse ângulo de caixa de direção e essa traseira. Groove Riff, se não me engano, só abriu a dianteira, só abriu, né, o ângulo da caixa de direção. Então o único que se prezou a qualidade do material com relação a encaixe da geometria mais correto foi o Hava Cave, porque ele foi o único que mexeu de fato na geometria. Até mesmo o Bib Drop, para quem não sabe, é a distância entre os eixos e a altura que vai estar o movimento central. Se eu não me engano, o do Hava Cave é 65 graus, enquanto os outros é 60. Novamente, né, First Atmos não informa, mas eu acho que ele é o único que ele tem um BB Drop mais baixo. O que o BB Drop faz? Te dá um centro de gravidade melhor. Se ele é mais baixo, você acaba tendo uma melhor manuseio da bicicleta também, até para você imprimir força nela. Então são coisas, detalhes, coisas assim que eles mudam e a maioria das marcas não mudam. Por quê? Porque o brasileiro sempre pedia ângulo de caixa de direção. Então o que eles fizeram? Eles deram ângulo de caixa de direção. O resto tá lá, igual. Mas o ângulo de caixa de direção, que era o que todo mundo falava, foi mudado. E aí a galera comprou, bastante gente comprou o Groove. Eu quase comprei, porque daí eu olhei o grafismo e eu achei maravilhoso. Eu já tava pensando em comprar o quadro roxo deles. Eu já ia usar aquele meme, o Shut Up and Take My Money, porque eu achei o quadro lindo, ele é maravilhoso. Mas a geometria é foda. A geometria não tá legal, não encaixa. Assim como o Absolute Wild também não. Então pra mim, de olhos fechados, eu escolho o Hava Cave como meu quadro. E óbvio, não vou comprar ele agora, mas eu quero comprar esse quadro para poder finalizar, bem dizer, a montagem da minha bicicleta. Mais um detalhezinho que eu esqueci. O Absolute Wild tem uma certa vantagem em algumas coisas. Foi uma coisa que me deixou assim, tipo, uma pulguinha atrás da orelha, que é a questão dele ter roteamento para canote retrátil. Então isso é uma coisinha que me pesou legal, e quando eu vi a geometria já me deu uma decepção, porque pô, é uma coisinha que eu quero comprar um canote retrátil para colocar na bicicleta, e ele tendo roteamento para canote retrátil, eu não preciso gambiarrar, mas eu irei gambiarrar porque eu irei comprar o Hava Cave, que não tem roteamento para canote retrátil, então terei que fazer gambiarra, mas eu vou fazer e eu vou mostrar para vocês. Basicamente é isso, essa foi a conversa de hoje, foi um papo mais descontraído, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até a próxima. Prometo continuar no canal.